de extrema importância como um todo, né, pra gente, porque impacta diretamente na saúde do corpo. A gente sabe que afeta tanto psicologicamente como também no corpo, na questão da saúde, como um todo. Por isso que a gente sempre está frisando, a gente sempre está pedindo às pessoas que procurem um dentista. Na grande maioria das vezes, o que afeta a autoestima do paciente é a falta de dentes. Às vezes, uma simples limpeza na vida daquele paciente já muda a autoestima. Às vezes é uma bobagem, é uma manchinha, alguma coisa que está ali, que está causando um desconforto naquele paciente, a gente já consegue resolver com uma simples limpeza. O importante é que o creme dental tenha flúor e que ele faça uma escovação com uma escova macia. Quem nunca ouviu essas frases? A saúde começa pela boca, ou o sorriso é nosso cartão de visitas. Nessa edição, nós vamos falar desse tema que é essencial para a nossa saúde e também para o nosso bem-estar, a saúde bucal. Tenho certeza que você vai gostar muito, então fique com a gente, porque o programa, entre aspas, está só começando. Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao programa Entre Aspas. E para esclarecer as nossas dúvidas, também dar dicas sobre saúde bucal e como mantermos um sorriso saudável, está aqui o dentista Fábio Alves. Dr. Fábio, seja muito bem-vindo aqui ao programa Entre Aspas. Obrigado por mais uma vez ter aceitado o nosso convite. Vladimir, é um prazer imenso para mim estar aqui novamente. Há 2 anos atrás estive aqui falando sobre saúde bucal 2023 e agora 2025 a gente está aqui para reforçar mais uma vez esse tema que é de extrema importância para o povo. Sinal de que você é uma companhia fundamental para a gente aqui. Obrigado. Então vamos começar a nossa conversa aqui. Fábio, me diga assim, qual a importância da saúde bucal para a gente manter, né? Digo eu, você, todo mundo aqui manter, que nos assiste, a saúde geral do nosso organismo. A saúde bucal é de extrema importância como um todo, né, pra gente, porque impacta diretamente na saúde do corpo. A gente sabe que afeta tanto psicologicamente como também no corpo, na questão da saúde, como um todo. Por isso que a gente sempre está frisando, a gente sempre está pedindo às pessoas que procurem um dentista, seja de forma pública, de forma privada, através de convênios odontológicos, até porque hoje em dia a gente tem o acesso à odontologia muito mais facilitado, seja pelo SUS, pelos convênios ou de forma particular, a gente sempre tem acesso à odontologia. Cada lugarzinho da cidade que a gente olha, a gente vê uma clínica odontológica, então hoje em dia não se justifica a gente não buscar a saúde bucal. E sorrir é fundamental, né? Além de mostrar que a pessoa está alegre, está feliz, é um bom... É um cartão de visita. Sim, é um cartão de visita, mas é um remédio para a autoestima, vamos dizer assim, um medicamento para a autoestima, que a pessoa fica bem, sorrindo bem, com um sorriso bonito. A gente que atende muito paciente de forma privada, eu tenho clínica privada. Então a gente consegue sentir e a gente consegue perceber como o paciente chega na clínica da gente e como ele sai da clínica. Ele chega cabisbaixo, ele chega triste, muitas vezes com falta de dentes. Na grande maioria das vezes, o que afeta a autoestima do paciente é a falta de dentes. Porque não consegue sorrir, evita sorrir, porque as pessoas não percebam a falha que eles têm, se sente feio. E a gente sabe que, apesar da evolução da odontologia com implantes e tudo mais, mas a gente sabe que grande parte da parcela da população do nosso país ainda não tem acesso a implantes. Por mais que as clínicas queiram focar em implantes, porque é o que dá lucro, é o que dá dinheiro, mas a gente sabe que grande parte dessa população não tem acesso. Então é importante também a gente vir aqui falar que tem outras formas de devolver essa autoestima para o paciente que não seja só com implantes. A gente tem próteses de vários tipos, às vezes uma simples limpeza na vida daquele paciente já muda a autoestima. Às vezes é uma bobagem, é uma manchinha, alguma coisa que está ali, que está causando um desconforto naquele paciente, a gente já consegue resolver com uma simples limpeza. Por isso que a gente sempre está falando e pedindo, venha até o consultório
consultório para a gente quebrar aquela história, às vezes, de que dentista é caro. Às vezes o pessoal tem um certo receio de ir porque se colocou na cabeça das pessoas de que tudo em dentista é caro. E às vezes não é. Às vezes não é. E a gente consegue resolver, às vezes, com coisas mínimas. Agora, Fábio, quais são os principais erros que as pessoas cometem na hora da higiene bucal? A falta de escovação, a escovação errada, a escovação deficiente. É importante a gente focar para o paciente de que ele precisa escovar os dentes. A escovação é essencial. Seja com creme dental A, com creme dental B, a gente não precisa ficar focando em marcas de creme dental. O importante é que o creme dental tenha flúor e que ele faça uma escovação com uma escova macia. Existe no mercado alguns tipos de escovas mais duras, escovas médias. É só a gente virar o fundo da escova que vem dizendo lá. As escovas mais duras, as médias, elas afetam, elas agridem a gengiva da gente. Então a gente ter uma escovação constante que de 3 vezes, 4 vezes ao dia. Às vezes a vida é corrida, então é importante também que a gente dentista tem que se adaptar à rotina hoje em dia das pessoas. A gente sabe que hoje em dia uma pessoa que é CLT não tem a condição, às vezes, de escovar os dentes 3, 4 vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite. A gente tem pessoas que trabalham em call center que não tem como parar. Pessoas da saúde que trabalham em hospitais, que trabalham plantões de 12, 24 horas, às vezes é tanta loucura, tanta correria. Às vezes não só os plantões de 12, 24, 36 horas, mas 2, 3 empregos, porque necessita disso aí, não tem tempo. Então, o que a minha odontologia é uma odontologia que a gente tenta se adequar à rotina de vida das pessoas. Eu não quero ser aquele dentista engessado que fala para as pessoas: escove 3 vezes ao dia, use fio dental e tal, e tal, e tal. Eu acho que a gente precisa se adaptar à rotina das pessoas. Então, tenta escovar o máximo de vezes que você puder. Se você conseguir escovar de manhã, esquecer o meio-dia, mas capricha um pouquinho mais à noite. Não deixa de forma nenhuma de escovar os dentes à noite. Porque você vai dormir sem escovar os dentes, você tem aquele acúmulo do dia todo por mais 12, 8 ou 7 horas de sono. Isso é grave. Isso que afeta a saúde bucal da população. Já que a gente falou de higiene bucal, né? Usa aqueles enxaguatórios, né? O uso do enxaguante bucal. Ele é realmente necessário? Ele ajuda ou não é tão necessário quanto as pessoas imaginam? Ajuda. É algo a mais. A gente tem, na verdade, alguns tipos de enxaguante. A gente tem os enxaguantes bucais que são só mesmo para hálito, para reduzir o índice de bactérias da boca. É um algo a mais de flúor. E a gente tem alguns outros enxaguantes bucais que são, na verdade, medicações, que é o dentista que prescreve, como se fosse realmente medicação. É um algo a mais, né? Tudo que vir para somar é bom. Se a pessoa tiver como comprar. E me diga uma coisa, a gente em casa, as pessoas em casa, quando que elas podem perceber? Existe como perceber que já precisa de uma higiene bucal? Ela percebe que já está com cárie? Tem como ver isso ou só um dentista? Às vezes as pessoas conseguem ver, mas é quando é mais assim, na frente do dente, né, na região vestibular, que é a frente do dente do paciente. E ele olha no espelho, às vezes sim, às vezes ele consegue ver algumas manchas que na mente dele pode ser cárie, mas às vezes é só uma simples sujeira, um tártaro, que com uma limpeza a gente consegue resolver. Por isso que é importante a pessoa procurar o dentista, porque o que a gente mais vê no consultório, às vezes, é o paciente chegando e ele vê que ele imagina que aquilo ali é uma cárie, que deve ter que fazer uma restauração. Muitas vezes não é. Às vezes o paciente, ele vai achando que é uma coisa mais grave e é uma bobagem. Então, vá no dentista, porque às vezes é uma coisa simples. Ou às vezes é o contrário, ele vai achando que é uma coisa simples, quando chegar é uma coisa mais grave, justamente porque não foi antes. Então vá. Quantas e quantas clínicas odontológicas hoje que fazem consulta grátis, né? A gente sabe que pelo nosso sindicato de odontologia, pelo nosso conselho de odontologia, a gente não pode fazer essas consultas grátis. Mas é o que a gente mais vê por aí, então não se justifica muito.
a gente não ia. Mas acho que mais pela correria mesmo do dia a dia, né, das pessoas. Você tem falado muito aí. Fala dentista. Quantas vezes olhando? É bom a gente ir umas 2 vezes, né? Como a gente sabe que como é aquele ditado que o remediado não sai caro. A gente às vezes deixa para ir de 4 em 4 anos, quando vai a bomba tá formada lá, né? Aí que gasta dinheiro. Se a gente for 2 vezes no ano, vai lá fazer uma consultazinha, dar uma avaliada, ver como é que tá, fazer uma limpezazinha. Chega lá, dá um oi, doutor, vim te ver. Vim te ver, vim fazer aquela limpezazinha de rotina de 6 em 6 meses, indo fazer uma limpezazinha de 6 em 6 meses, até a limpeza é diferente, porque você tá indo de 6 em 6 meses, quando a gente olha, a gente vê que não tem muita coisa para ser limpo ali, que tá tranquilo, só uma profilaxiazinha, uma coisa limpa, fica até mais barato. Aí você deixa para ir a cada 3 anos, quando vai, recebe o rombo de como se fossem 5 anos de limpeza. E alimentação, quando se fala de alimentação, ela afeta o dente. Apenas pela falta de escovação, existem outras formas de alimentação? Algumas sim. A gente tem alimentos ácidos que causam desgastes. A gente tem pessoas que usam excessivamente refrigerantes, Coca-Colas. E o alimento, quanto mais ácido, mais ele desgasta o dente da gente, porque o dente é um mineral. Suco de limão, alimentos muito ácidos no geral, pessoas que têm refluxo, o estresse hoje, as pessoas vivem muito estressadas, a gente está em um mundo hoje que todo mundo está estressado, todo mundo está com ansiedade, todo mundo está com refluxo, então o que a gente mais está vendo no consultório é paciente com sensibilidade. Sensibilidade essa causada, antigamente a gente se falava muito nessa sensibilidade por uso de alimentos, Coca-Cola, alimentos ácidos, mas hoje a gente já começa a falar nessa sensibilidade por ansiedade, por refluxo, que é aquele ácido gástrico do estômago que volta para a boca da gente e aquele ácido toda hora voltando, isso já causa um certo desgaste. Já causa um certo desgaste no dente e a perda de mineral do dente faz com que a gente sinta uma sensibilidade maior, porque a gente vai ter essa camada, a primeira camada do dente que protege contra essa sensibilidade desgastada, a gente vai ter a parte interna do dente mais exposta e aí qualquer coisa gelada, qualquer coisa quente, doce, vai causar uma sensibilidade. E aí a gente já recorre para aqueles cremes dentais para sensibilidade, mas nunca esquecendo também de procurar um médico para ver isso. Então é um trabalho conjunto ali, né? É multidisciplinar. Medicina, odontologia, psicologia muitas vezes para cuidar desse estresse. Hoje em dia a gente trabalha muito assim, de forma multidisciplinar. E você falou de estresse. O estresse pode causar o bruxismo, que a gente vê cada vez mais comum, pessoas rangendo o dente, porque o bruxismo é ranger os dentes. O estresse leva a isso? O bruxismo, na verdade, é o estresse. 95% dos pacientes que têm esse hábito de ranger o dente durante a noite, tá lá dormindo com o companheiro ou a companheira e acorda no outro dia o companheiro estressado porque não conseguiu dormir, porque a pessoa que está do lado está fazendo aquele barulho absurdo durante a noite. Isso é o bruxismo. Sim, mas você falou em hábito, mas as pessoas às vezes dormem nem percebem que está tendo bruxismo. Só vai perceber que quando vai ao dentista que ele vê, me corrija se eu estiver errado, que o dente não tem mais o serrilho, né? Serrilhamento. Isso, corretíssimo. As pontas dos dentes todas desgastadas. Justamente, muitas vezes porque à noite está dormindo, está rangendo durante a noite. Às vezes durante o dia, tem paciente ansioso que durante o dia, às vezes acordado, tá ali também apertando. É tanto estresse na cabeça da pessoa que a pessoa fica com isso aqui tenso. Aquela dor absurda aqui nessa região da articulação. E mais uma vez, me corrija se eu estiver errado, acaba levando a outros problemas, como o de ATM, não é isso? Isso, porque a gente range tanto os dentes, força tanto isso daqui, que a gente começa a causar um cansaço aqui, um desgaste, uma inflamação nessa região. E as mandíbulas ficam
Aquela uma Aí, de encontro ao outro. isso. Aí a gente tem que buscar estalos. Às vezes o paciente está com sono, abre a boca muito, desloca a mandíbula. Então, procurar um consultório odontológico para a gente ver e fazer uma plaquinha de bruxismo. Aí que a gente entra no tema, né, do multidisciplinar. Eu sempre converso com os pacientes o seguinte: não adianta, meu amor, você vir aqui fazer uma plaquinha de bruxismo, porque a plaquinha de bruxismo ela não vai resolver o bruxismo. A plaquinha é simplesmente para, no ranger do dente, você não quebrar o dente, você quebrar a placa. Entendeu? Você precisa procurar uma ajuda para resolver esse bruxismo com um psicólogo, com alguém, tentar se acalmar, tentar respirar. Aí a gente sempre tenta dar aquela leveza na consulta, né? Senta, vamos conversar, querendo vir aqui. O dentista, ele é um pouco de psicólogo, ele é um pouco de nutricionista. A gente, na verdade, é um pouco de tudo, porque o paciente senta na cadeira da gente, conversa, e a gente tem que ir levando, né? Acaba ajudando a relaxar um pouquinho. E o clareamento dos dentes, né? O clareamento dental, ele é mais estético ou também faz parte do tratamento da saúde bucal? Todo mundo hoje vai no consultório odontológico, a primeira coisa que ele chega buscando é a estética. Hoje, 99% dos pacientes que vão até a gente querem estética. Então, é clareamento, é faceta. Agora tá na moda, né? A gente vê os artistas todos com aqueles dentes parecendo tecla de piano branco. Então, as pessoas às vezes vão no consultório da gente querendo isso daí. O clareamento é uma técnica super indicada. Na verdade, eu foco muito a minha odontologia hoje, ela é focada nessa odontologia que está sendo esquecida. Hoje em dia se fala muito em lentes de contato, se fala muito em implantes, mas está se esquecendo do básico. A gente está esquecendo de falar de escovação, a gente está esquecendo de falar de consultas para fazer limpeza, fazer uma restauração, um clareamento. Às vezes tem paciente que usou aparelho ortodôntico, paciente hoje não quer mais usar aparelho ortodôntico. Ele não quer mais aparelho, ele já quer ir no consultório, desgastar os dentes e colocar a lente de contato. E às vezes não precisa. Às vezes, mais da metade dos casos, a gente consegue resolver com o uso de um aparelho 1 ano ou 2 anos, a depender do caso, a depender também do aparelho, porque a gente tem vários tipos de tratamentos ortodônticos com aparelho. E não é como há 30 anos atrás, que era um tratamento absurdamente caro. Hoje em dia é super acessível. Com aparelho, e depois tira o aparelho, a gente consegue com clareamento, a pessoa tem um sorriso natural, um sorriso bonito, porque o que a gente vê hoje em dia é uma inversão. Antigamente, na minha opinião, lógico, a gente antigamente tinha aquela impressão de que o bonito era ter aqueles dentes brancos, com lentes de contato, mas hoje se banalizou tanto, a gente vê tantas pessoas usando lentes de contato e feitas muitas vezes de forma grosseira por não especialistas, que na minha opinião hoje, como dentista, o natural está se tornando bonito. Então você vê um paciente hoje que fez um tratamento ortodôntico, fez um clareamento e dá aquele sorriso natural, está se tornando bonito. E prova disso é que, na grande maioria das vezes, os dentistas que fazem essas lentes de contato não têm lentes de contato. Eles não usam, eles só colocam nos pacientes. Durante a nossa conversa ele falou em aparelho, né, uso de aparelho. Os dentes tortos, eles podem afetar a saúde bucal aí? Sim, o aparelho é necessário, porque tem muita gente também usando aparelho por estética. Por estética. O aparelho é importante, porque o dente, quando ele é montado, né, que as pessoas falam dente montado, um por cima do outro. Aquele que é um sobreposto. Isso, sobreposto. Aquele dente sobreposto, a gente não tem higienização ali. A gente não consegue passar fio dental ali direito. Às vezes consegue, mas a gente não consegue ter uma higiene perfeita ali. Então, o uso do aparelho, ter os dentes alinhados de forma correta, ajuda na higiene. Então, o que a gente vê muito é paciente com esses dentes desalinhados, um sobreposto ao outro, que não consegue fazer a higienização direito, e esses dentes criam cárie, às vezes precisam fazer um canal, já puxando para o meu lado, que eu sou especialista em canal. Então a gente vê muito dente para fazer canal aqui na frente, ó. Esses dentes anteriores,
de dente montado, principalmente esses caninos, quando é um por cima do outro, o paciente não higieniza e cria uma cárie ali por trás. Quando vai descobrir, já está tão grande, tem que fazer um canal. E aí, ó, o rombo, que a gente sabe que hoje em dia, infelizmente, o canal ainda não é barato nas clínicas particulares. E no SUS também a gente não tem acesso de forma fácil a esse canal, por conta dos materiais que são caros, muitas vezes vendido em dólar. Então, o dólar reflete na odontologia como um todo. Viu o dólar subir, já sabe que os materiais da gente sobe tudo também. Então. E uma outra coisa, as pessoas deixam de escovar os dentes, não cuidam da boca, mas elas mal sabem que isso pode levar a outras doenças, não é mesmo? Uhum. A falta de higiene na boca afeta o corpo como um todo, né? A gente já falou aqui da questão psicológica, né? Que a gente hoje em dia foca muito nessa questão psicológica, porque é o que a gente mais tem visto. Mas a gente sabe também que, no geral, o paciente que a gente chama de descompensado bucalmente, ele quando tem doença periodontal, tem muito tártaro, escova o dente, sangra muito, a gente sabe que ali a gente tem um acúmulo grande de bactérias. E a boca da gente, como um todo, a gente tem sangue correndo ali e essas bactérias elas vão para a corrente sanguínea. Então a gente vê várias vezes se falando em endocardite bacteriana, problemas com diabetes, paciente diabético, a gente que é dentista também tem um enfoque maior nisso. Pacientes oncológicos, é importante visitar o dentista sempre por essa questão de bactérias. Pacientes cardíacos, cardiopatas também é importante, porque as bactérias da boca afetam no geral, na saúde no geral. Então, buscar o dentista também, você vê a importância da odontologia, né, como um todo. Por isso que é importante, a gente sempre pede, né, que a pessoa busque, seja de uma forma gratuita, seja no PSF. A gente hoje tem tantos PSFs com dentistas, então tenta ver direitinho que procurando acha. Fábio, e a perda de um dente, né? Você falou que várias pessoas chegam ao consultório odontológico sem alguns dentes ou vários dentes, né? Essa perda do dente, de que forma ela afeta a saúde bucal e pode trazer problemas mais tarde? Na mastigação, às vezes, na grande maioria das vezes, o paciente não tem os dentes de trás, né? Quando é o da frente, ele procura logo fazer alguma coisa, porque é estética, né? Mas quando é o de trás, vai levando. E aí, por exemplo, tem paciente que faltam dentes, todos os dentes de cima desse lado. Um exemplo clássico, faltam todos os dentes de cima desse lado e todos os de baixo desse. O paciente não tem como mastigar, porque precisa do de cima e do de baixo. Aí ele vem mastigar com os dentes da frente. Desgastam os dentes da frente todos, é um arerê. Então, por isso que a gente fala sempre, vai no dentista. O que eu mais vejo, paciente, eu não fiz a prótese ainda, porque eu estou me organizando, doutor, para fazer um implante. Aí não faz nem o implante, nem a prótese. Entendeu? Então, é importante ir no consultório. Gente, olha, eu não tenho como fazer o implante agora. Não faz uma prótesezinha mais baratinha, porque prótese a gente tem todos os tipos. A gente tem prótese baratinha, a gente tem próteses mais elaboradas. O importante é a gente mastigar. Faz como se fosse uma coisa provisória, parcela em 10 vezes, menino. Às vezes no SUS acha também campanha de prótese. Faz uma coisinha só para voltar a mastigar. Vai se organizando financeiramente. Quando puder fazer o implante, faz. Fábio, recado dado. Agora, para a gente finalizar o papo aqui, o assunto, quais seriam as 3 principais dicas que você pode dar para quem está nos assistindo, para que ela possa manter uma saúde bucal certa, correta, aquela que seja impecável? Nossa, 3? Ou mais. Eu resumi em 3, você é mais fácil, ou mais. A gente pode falar primeiro de procurar primeira coisa é em casa, né? Orientação. A mãe orientar os filhos. Gente, hoje em dia as mães não estão mais querendo orientar a criança sobre como escovar. Tá largando tudo nas costas dos professores, da internet. Mãe, por favor, mãe, pai.
Orienta o filho como é que escova, fica ali no pé brigando, tem que escovar 3 vezes por dia a criança, coloca no ritmo, porque se a criança ela já não cresce com no ritmo de escovação, depois de adulto desanda, não vai. Tudo tá ali na infância. Primeira dica: educa os seus filhos, educai-vos os seus filhos para que tenhais uma boa educação bucal, escovação 3 vezes por dia, coloca no ritmo o fio dental sempre antes da escovação, viu? Usa o fio dental primeiro, porque aquele fio dental vai tirar sujeira entre os dentes, vai sujar tudo e depois limpa com a escova. Segundo, procurar um dentista sempre, de 6 em 6 meses, né? Fazer uma limpeza, ver se tem alguma coisa para ser feita. Consultório odontológico a gente tem aí demais até. Todo município hoje, por menor. Aquele município com 4.000 habitantes tem ali no mínimo umas 3 clínicas odontológicas. Tem prefeitura, tem SUS, tem tudo isso. Então não justifica muito. Vai, procura um dentista para fazer uma consulta odontológica de confiança. Procura aquele dentista de confiança, aquele dentista. Outra coisa, e a terceira dica, já entrando na terceira dica, é essa: a gente tem muita clínica, mas procura aquele dentista de confiança, porque é muito dentista que a gente está vendo hoje em dia, tem muito profissional, seja dentista, qualquer área hoje em dia está cheia de profissionais, mas um profissional que saiba o que está fazendo, um profissional que saiba o que está falando é importante, porque muitas vezes a gente vai em um profissional que não sabe ali muito bem diagnosticar, que a deficiência hoje em dia é o diagnóstico, e o diagnóstico é importantíssimo, é a área mais importante da odontologia, ou seja, de qualquer profissão da medicina, é o diagnóstico. Então a gente saber dar um diagnóstico preciso, exato, e que caiba no bolso daquele paciente, sem querer empurrar coisas fora da realidade dele, é a minha terceira dica, é de extrema importância. Procure um dentista, e um dentista que você confie, um dentista que aquela sua melhor amiga, que aquela sua sobrinha, que a sua mãe foi e gostou. Procure esse dentista. Fidelize aquele dentista que você foi e gostou. Não fica trocando muito, porque não dá muito certo. E só para completar aqui, você falou que os pais educarem os filhos, né, na saúde bucal. Mas isso é um tratamento que os pais podem começar com os filhos ainda bebês, não é isso? Mesmo antes da dentição, pode ser feito isso? Sim, inclusive hoje mesmo, agora mesmo lá na clínica, está sendo feita uma cirurgia em um bebê que nasceu tem 30 dias. Ele nasceu com freio, acho que agora, está marcado agora para esse horário. Ele nasceu com freio lingual, a língua está presa e não está conseguindo mamar por causa da língua presa, ele está tendo dificuldade. Então a gente vê que a odontologia às vezes desde o nascimento. O bebê está com 30 dias de nascido e está fazendo uma cirurgiazinha só para cortar esse freio, para ele conseguir... Para soltar a língua. Primeiro hoje para conseguir mamar e para quando crescer não estar com a língua presa, criando hábitos de fala e tudo mais. Então a odontologia ela vem desde bebê. Às vezes a gente não sabe que o bebê tem a língua, a mãe não sabe que o bebê tem a língua presa. Às vezes o bebê está ali, não está conseguindo mamar, ele não está querendo mamar, o que será? O que será? Às vezes é uma língua, entendeu? Então leva no dentista, desde bebê, às vezes não tem nem dente, não tem nada para fazer, mas leva. Mas existe escovação antes da dentição mesmo? Não há necessidade. Às vezes o que se faz é com a dedeira, tem uma dedeira. Eu falei escovação, mas não por escova de dente, uma dedeira. Tem uma dedeirazinha que passa na boca, mas assim, para massagear, para ir colocando no ritmo aquela criança, aquele bebê, até algo estranho na boca dele, escovando e começar a entender que aquilo ali é normal. Então a saúde bucal ela vem desde que nasce.
leva o bebezinho no dentista já para ele crescer sem medos, para não virar um adulto traumatizado, que deita na cadeira chorando, se tremendo, suando. Doutor, pega aqui minha mão chega, tá suada, tá molhada. Uma agonia. Quando vem fazer canal comigo, então, que você vê coisa aqui. Existe uma lenda por aí que canal dói horrores, que canal dói, que é um absurdo de dor. E meus pacientes saem felizes, satisfeitos, sorrindo, dormindo. Alguns dormem. E eu não vi ainda, eu não consegui entender ainda que canal é esse que dói, porque comigo, pelo menos, não vi isso ainda. Com os meus colegas também de profissão, eu não vi. Então, é isso, não precisa ter medo. A odontologia modelizou que a dor ficou menor. Hoje em dia, sabendo, é o que eu volto naquela tecla. Procura um profissional capacitado que sabe o que está fazendo. Assim como na medicina existem especialidades, o médico oncologista, o médico cardiologista, na odontologia também existem as suas especialidades. A gente vê muito dentista por aí que quer fazer canal, mas não é especialista. Então a gente tem os especialistas. Eu sou especialista em canal, eu sou endodontista. A gente tem especialistas em gengiva, que a gengiva está sangrando muito, que é o periodontista. Então a gente tem as suas especialidades. Você procurando um dentista que é especialista em determinada área, ele sabe exatamente o que está fazendo ali. Por exemplo, no meu caso, hoje em dia eu só faço canal. Então eu tenho quase 10 anos fazendo só canal. Então, eu acho que eu sei fazer canal, né? 10 anos fazendo só canal, eu acho que eu sei fazer. Então, às vezes, por isso que o tratamento de canal acaba se tornando algo tranquilo e confortável. Porque o paciente deita hoje na minha cadeira, ele faz um canal em 40 minutos, 30 minutos, ele deita e já sai com o dente pronto, sem dor, sem nada. Já estou fazendo marketing aqui para mim, né? Indiretamente a gente não pode perder, né? Essa oportunidade de fazer um marketing. Sim, e para que os servidores que são filiados ao Centro de Saúde saibam, aqui o Centro de Saúde tem um convênio com a clínica do Dr. Fábio que é verdade, consegue descontos para os servidores que necessitarem de tratamento odontológico, não é isso? Que a gente já puxa um pouquinho a sardinha para o nosso lado também, né? A gente tem, inclusive, uma das filiais da clínica fica aqui em frente ao Centro de Saúde, que é aqui no Campo da Pólvora, no Nazaré, fica em frente ao Centro de Saúde. Então, hoje a gente tem aí esse programa de descontos para o Sindicato de Saúde do Estado da Bahia, que quando a gente sentou para fechar essa parceria uns 2, 3 anos atrás, na verdade é uma parceria antiga essa nossa, né? Então assim, a gente já atendeu muito servidor que saiu daqui, que saiu satisfeito, e o interessante é porque acaba virando nosso paciente mesmo, fideliza com a gente, fica e não vai mais embora. Então eu já sou quase prata da casa aqui do sindicato, né? Então, doutor Fábio, obrigado pela sua participação aqui no programa Entre Aspas do Centro de Saúde Bahia. Obrigado por esclarecer e tirar as dúvidas. E obrigado também por mais uma vez ter vindo aqui conversar com a gente. Eu não tenho como, assim, para mim realmente, de verdade, é um prazer vir aqui dar essa entrevista para o sindicato. Para um sindicato, para mim é um prazer estar aqui, porque a história em si, né, dos sindicatos, do Sindicato de Saúde, né, do Estado da Bahia, que agrega tanto para os servidores, agrega tanto para o SUS, e está aqui conversando sobre saúde bucal para essa classe que é de extrema importância, que são os servidores de saúde, né, pessoas que estão ali na luta, em plantões muitas vezes absurdos, e estão ali naquela correria, e está aqui falando para mim, é um prazer gigante, e pode me chamar sempre, porque eu sempre estarei aqui, seja para dar entrevista, seja para ajudar algum servidor com dúvida, que esteja precisando, eu sempre estou aqui para o que vocês precisarem. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fábio, obrigado por essa parceria, por ter nos ajudado tanto hoje. E essa edição do Entre Aspas fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.